Galera, vamos começar aqui o seguinte. A gente vai começar o nosso passeio pela Idade Média. Quem é que mandava na Idade Média? A igreja. A igreja mandava e desmandava. Por que a igreja mandava e desmandava? Durante a Idade Média, a gente vivia o feudalismo. O feudalismo tinha como base a posse da terra. A igreja possuía muitas terras, então possuía muita riqueza, possuía muito poder, possuía muita influência. Além da questão das terras, além da questão do poder financeiro baseado na terra que a igreja de fato tinha, ainda tinha o misticismo, ainda tinha o profundo temor a Deus e a igreja representante de Deus na terra. E a igreja, claro, a gente sabe, a gente estuda isso em história, se aproveitava dessas práticas, desses valores muito fortes naquelas pessoas, vendendo relíquias sagradas. Então a igreja vendia pedaço do Santo Sudário, a igreja vendia pedaço da cruz onde Cristo foi crucificado, a igreja vendia pedaço da lança que matou, da lança de São Jorge, a igreja vendia vaga no céu, vendia perdão. E aí, claro, ela só ampliava o seu poder, certo? Como a igreja era a instituição mais poderosa, os valores medievais eram muito pautados pela visão da igreja. E qual era a visão predominante? Era o teocentrismo. Qual é a questão do teocentrismo? Todo e qualquer fenômeno, do mais simples ao mais complexo, é explicado como? Foi Deus que disse. Foi Deus que mandou. Por que acontece isso? É Deus. A Terra é plana. Quem disse? Deus. A Terra gira, a Terra é o centro do universo e o Sol gira ao redor da Terra. Quem disse? Deus. E tinha como você questionar? Não. Lembra que vocês estudam isso em física. Tem um rapazinho que inventa de construir uns instrumentos, analisar os astros, fazer cálculos de física e matemática e prova que a Terra não é o centro do universo. Que, na verdade, o centro é o Sol e que a Terra gira ao redor do Sol numa órbita. O que aconteceu com esse rapaz? Foi queimado na fogueira. Era um herege. Então, essa era a visão de mundo teocêntrica. Só que o que acontece? A arte refletia isso. Essa pintura é uma pintura medieval. Quando vocês estiverem passeando pelos grandes museus do mundo, vocês vão ver que quase todos eles, na Europa, têm uma sala voltada para a arte da Idade Média. E elas se repetem muito. Você passa pela primeira sala de arte da Idade Média, num país, aí no outro país você passa em outra, e no outro país você passa em outro, e você fica com a impressão que você já viu aquilo. Porque elas seguem um padrão muito rígido, que é esse padrão aqui. Observe essas pinturas. Essas pinturas refletem essa visão de mundo teocêntrica. Essa aí é a arte bizantina, certo? É a arte medieval. Vamos lá apontar rápido. Como eu tenho muita coisa para dizer, eu vou precisar ter um nível de concisão que normalmente eu não consigo ter. Então vou muito direto ao ponto, as perguntas vão ser bem retóricas mesmo, eu vou perguntar e eu mesmo vou responder, porque senão a gente não chega nem perto de terminar. Olhando para essa pintura, o que eu observo? E observando aquelas outras que a gente mostrou para trás. Primeiro ponto, por conta desta visão teocêntrica, na gigantesca maioria das vezes em que um artista ia representar personagens bíblicos, ele seguia uma noção de hierarquia que refletia a sociedade em que ele vivia. Lembra que no feudalismo tinha muito aquela história de suzerania e vassalagem, lembra? Então, de certa forma, eles aplicam isso aqui. Os personagens vão ser organizados de acordo com a noção de hierarquia, uma posição hierática. E quem é que vai estar sempre no centro da obra? Maria e Jesus. E veja que eles são apresentados como reis e rainhas. Na verdade, é Maria, a rainha, com Jesus, o príncipezinho, no colo, sentada num trono.
e os súditos, anjos ou santos, os margeando. Né? Então, é como se eles fossem retratar a família real, como é que eles retratariam? Se eles fossem retratar um nobre, um senhor feudal, como é que eles retratariam? O senhor feudal no trono, no centro da pintura, com seus vassalos à margem. É a mesma coisa. Maria no trono, Jesus, o príncipezinho no colo, e os súditos, todos personagens divinos, veja a auréola na cabeça deles, todos margeando os personagens centrais. Então, isso é o comum. Essa noção de hierarquia que coloca Jesus e Maria como rainha e príncipezinhos, e príncipezinhos sentados no trono, margeado pelos seus, abre aspas, súditos. Certo? Outra coisa que chama a atenção é uma noção muito forte de estaticidade. Dificilmente o artista retrata esses personagens envolvidos numa cena. Os personagens, em geral, estão voltados para frente e parados. É como se se faz pose para fotografia. Vamos lá, pessoal, todo mundo aí que eu vou bater aqui a foto da sala. E todo mundo faz aquela posezinha lá da franja, as meninas, e o cara vai lá e bate a foto. Todo mundo parado, todo mundo com aquele mesmo sorriso falso. É aqui, ó. Veja que os personagens, eles têm traços individuais diferentes. Mas olha a expressão facial deles, como é a mesma. Não há diferenciação na expressão facial dos personagens. É todo mundo com a mesma cara de baixo. É todo mundo voltado para frente. Ah, professor, mas tem um personagem aqui que parece estar de perfil. Ok, a posição do corpo dele aparenta ele estar de perfil. Mas olha como é interessante. Se eu sou pintor e a partir desse ponto de vista eu vou retratar um personagem de perfil, eu vou ver apenas metade do rosto dele. Eu vou apenas ver este olho e na lateral. Mas mesmo os personagens que estão de perfil, eu consigo ver os dois olhos. É como se o cara tivesse de perfil, mas tivesse assim. Porque é meio estranho. Pode observar, você consegue enxergar os dois olhos de todos os personagens nessa tela. Então há um princípio de frontalidade e há um princípio de estaticidade. Não há drama. O que é o drama? Lembra quando o professor de literatura fala dos gêneros literários? Tem o gênero lírico, tem o gênero épico, tem o gênero dramático. O que é o gênero dramático? É o do teatro, é o da televisão, é o do cinema. Drama pressupõe o quê? Emoção e movimento. A ação é entregue a atores que vão se movimentar e encenar aquele enredo. Então, para ter drama, tem que ter emoção e movimento. Duas coisas que faltam nessa pintura. Não tem drama, porque não tem uma cena sendo retratada. Está todo mundo parado fazendo pose. Não há a menor sugestão de movimento na posição dos corpos, na posição das mãos. Não há a menor emoção expressa no rosto dos personagens. Então não tem drama porque não tem uma cena sendo retratada. Outra coisa que chama a atenção nessa época, eles... Observa a tela. Racionalmente, quando a gente olha para essa tela, a gente entende o seguinte. Esses personagens que margeiam o trono de Maria estão em fila uns atrás dos outros, né? Mas veja, se eu sou um pintor, coloco meu cavalete aqui e vou pintar essa sala, e vocês estão em fila uns atrás dos outros, o meu olhar deveria mergulhar para dentro da tela, né? Quando você olha, quem está mais perto de mim é retratado numa escala maior e com mais detalhes, e à medida que eu vou retratando os que estão mais distantes do olhar do observador, o meu olhar vai mergulhando para dentro da tela, e os detalhes vão sumindo, eu não consigo discernir a fisionomia do pessoal que está lá nas últimas fileiras. Então eu ia apenas sugerir o pessoal que está lá nas últimas fileiras. Era isso que eu faria. É isso que ele faz? Não. Por quê? Porque para eu conseguir fazer com que o olhar do espectador mergulhe para dentro da tela e respeite essa noção de escala a partir da profundidade, eu preciso dominar uma técnica matemática chamada perspectiva. É a diferença de você ir para um quadro, desenhar um quadrado e desenhar um cubo. Se você desenha um quadrado num quadro branco, numa lousa,
Você desenhou apenas 2 dimensões, comprimento e largura. Isso é fácil, né? Agora, desenhar um cubo é um pouquinho mais difícil. Você precisa conhecer a técnica da perspectiva para conseguir alcançar a profundidade. O que acontece aqui? Não há essa noção de profundidade. A tela é bidimensional, tem apenas 2 dimensões, comprimento e largura. Eu sei, quando eu racionalizo a tela, que estão um atrás dos outros. Mas quando eu olho, parece que está um sobre os outros, todo mundo no mesmo plano. A tela é chapada, percebe? O meu olhar não mergulha para dentro da tela. Eu entendo que aqui é um plano, segundo plano, terceiro plano, e aquele pessoal que está lá atrás está como se fosse uma galeria superior, ao fundo. Mas ele não consegue construir esse efeito com eficiência, porque ele não trabalha a noção de profundidade. Ele não consegue trabalhar a noção de profundidade porque ele não domina a técnica matemática da perspectiva. Certo? E aí outra coisa curiosa. Olha a mão dos personagens. Olha a mão de Maria. Como parece a garra do bicho preguiça. Olha a mão dos outros personagens menores. Como os dedos têm todos o mesmo tamanho. Eles não têm o menor cuidado com a anatomia dos corpos. Na verdade, de preferência, ele taca roupa em todo mundo e mostra só a mão, né, e o rosto. E mesmo assim, ao desenhar a mão, né, não tem cuidado. O conhecimento anatômico desses artistas é muito pequeno. Quem desenha, normalmente quando eu estou falando sobre isso, às vezes em sala tem um aluno ou uma aluna que desenha, e eles costumam me dizer, professor, mas desenhar pé e mão é uma das coisas mais difíceis de se desenhar. É muito trabalhoso fazer uma mão alcançar um efeito natural. Né? Eles não têm nem essa preocupação. O conhecimento de anatomia é muito limitado. Certo? Então, essas são as características da arte da Idade Média. É um conhecimento limitado de anatomia, a ausência de profundidade, portanto, bidimensionalidade apenas, comprimento e largura. É uma posição hierática, os personagens organizados a partir de uma posição de hierarquia, Maria e Jesus ao centro, normalmente bem vestidos, normalmente sentados no trono, normalmente como rainha e príncipezinho. Certo? Aí o que acontece? No final da Idade Média, começa a se desenvolver um pensamento, uma ideologia, uma visão de mundo nova, chamada humanismo. Lembram do humanismo? Das aulas de história, transição do feudalismo para a Idade Moderna. O que acontece? Né? Eu adoraria ter tempo aqui para falar um pouquinho sobre essa transição, mas nós não temos esse tempo. A burguesia surge no final da Idade Média. E a burguesia é quem vive do comércio. E a burguesia enrica com o comércio. Junto com o nascimento da burguesia, vem o renascimento das cidades e o renascimento do comércio. Essa burguesia rica, ela tem grana, ela tem dinheiro. Mas quem tem dinheiro, normalmente não se contenta só com dinheiro. Quem tem dinheiro quer outras 2 coisas. O quê? Poder e status. Não adianta eu ser rico. Eu quero ter status, eu quero ter poder. E aí, como é que essa burguesia enxerga uma maneira, uma forma de alcançar status e poder? A partir da prática do mecenato. Lembra o que é o mecenato? O que é o mecenato? É o nosso patrocínio. Um comerciante rico, uma família rica burguesa, começa a patrocinar artistas, filósofos, cientistas, e normalmente essas 3 categorias estavam reunidas numa única pessoa. O cara era simultaneamente artista, filósofo e cientista. O conhecimento era mais geral e menos especializado como hoje. Ele começa a patrocinar esses grandes gênios, porque ao patrociná-los, ao se associar a eles, ao ter o seu nome associado àquelas obras, àqueles monumentos, eles vão alcançando o status necessário naquela sociedade que passa por uma profunda transformação. E isso é uma escada para o poder que eles visam alcançar. Então, o que acontece? Essa burguesia começa a educar os seus filhos. Começa a romper com aquele analfabetismo que era completamente generalizado. O centro cultural da Idade Média era o quê? A igreja. Com
a chegada da burguesia, isso começa a se diversificar. E quando os burgueses começam a estudar, quando os burgueses começam a patrocinar artistas e filósofos e cientistas, quando os burgueses começam a estudar seus filhos, eles vão colocar os seus filhos para ler o quê? Quem é que produzia cultura? Lembra como é que a Idade Média ficou conhecida durante muito tempo? Idade das Trevas. Porque se tinha a noção equivocada de que não havia cultura e ciência na Idade Média. Havia. Pouca. Muitas vezes sufocada pela igreja, mas havia. Então, quando essa burguesia começa a patrocinar artistas, cientistas e filósofos, quando essa burguesia começa a estudar e querer que os seus filhos estudem, eles vão estudar o quê? Eles vão estudar Pitágoras, eles vão estudar Euclides, eles vão estudar Horácio, eles vão estudar Ovídio, eles vão estudar Homero, eles vão estudar Platão, eles vão estudar Aristóteles, eles vão estudar quem? Os clássicos greco-romanos. E aí, a partir do estudo da política, da matemática, da filosofia dos clássicos greco-romanos, tinha como esse pessoal conseguir se encaixando naquela visão de mundo teocêntrica. A partir do momento que essa galera começa a estudar a matemática, a filosofia, a política dos gregos e dos romanos da antiguidade clássica, eles começam a questionar essa visão de mundo teocêntrica. E eles começam a querer impor uma outra visão de mundo. Que visão de mundo? Antropocêntrica. Então, começa a haver uma disputa entre o teocentrismo medieval, que a igreja impõe, e o antropocentrismo, que o humanismo traz. O que a gente vai tratar de 3 conceitos, certo? Que muitas vezes se confundem, que muitas vezes são usados como sinônimos. Humanismo, renascimento e classicismo. O que é o humanismo? O humanismo é uma espécie de ideologia, de visão de mundo, de filosofia, baseada no antropocentrismo e fortemente influenciada pela leitura dos clássicos greco-romanos. Então o humanismo tem 2 pilares: o resgate dos valores da antiguidade clássica e o antropocentrismo. Certo? São esses os 2 pilares do humanismo: o antropocentrismo e o resgate dos valores da antiguidade clássica. Os 2 têm desdobramentos. Qual é a consequência do antropocentrismo? Racionalismo. Outra consequência do antropocentrismo: ora, se eu sou dotado de razão, eu vou produzir ciência, cientificismo. E a outra consequência do antropocentrismo é o hedonismo. Lembra o que é o hedonismo? Tem alguém aqui que é hedonista? Se eu fosse apostar, eu diria que, na verdade, a maioria é hedonista. A nossa sociedade é muito hedonista. O que é o hedonismo, que eles resgatam também dos gregos? É a valorização dos prazeres. É a valorização do corpo como uma fonte de prazer. Quando a gente pensa no corpo como uma fonte de prazer, tem muita gente que só pensa em sacanagem. Mas se você observar, nós somos seres materiais e corpóreos. Todos os nossos prazeres praticamente provêm do corpo. Se eu como uma comida saborosa e que me dá prazer, é o corpo. Se eu escuto uma melodia, um som que me agrada e me dá prazer, é o corpo. Se eu sinto um cheiro que me agrada e me dá prazer, é o corpo. Se um toque me dá prazer, é o corpo. Eu posso ter um prazer puramente intelectual? Posso. Mas normalmente os nossos prazeres são carnais, são materiais, são corporais. E o que a igreja fez durante a Idade Média? Prazer é pecado. Prazer é pecado. O corpo, durante a Idade Média, pela visão teocêntrica de mundo, era o quê? Era associado ao pecado, à sujeira. O corpo era demonificado quase. Por isso era para ser escondido o tempo todo nas obras de arte. Agora não. O hedonismo valoriza o corpo humano como legítima fonte de prazer. E valoriza que esses prazeres sejam vividos. Então, racionalismo, cientificismo e hedonismo são consequências da visão humanista que trouxe o antropocentrismo. O professor quer dizer que eles se tornaram ateus? Foi isso? Foi? Não. O que eles entenderam? Eles entenderam o seguinte: Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus nos criou e nos dotou de razão. A razão nos coloca como superiores a todos os outros animais. Vamos fazer uso da razão para produzir ciência.
Vamos produzir ciência para entender a natureza. A natureza é uma grande fonte de conhecimento. E quem foi que criou a natureza tão perfeita? Deus. Então vamos conhecê-la, vamos entendê-la, vamos descrevê-la, vamos atuar sobre ela. Esse é o pensamento antropocêntrico. O homem é a medida de todas as coisas. Então não é que eles se tornaram ateus, mas eles começaram a questionar a visão de mundo teocêntrica imposta pela igreja durante toda a Idade Média. Isso vai trazer consequência para as artes? Vai. Olha como é que a arte vai evoluir. Isso aí é a Idade Média. Isso aí é a Idade Média. Percebem o padrão, né? Olha o início do Renascimento. Uma obra de arte do início do Renascimento. Esse é o Giotto, um dos pais do Renascimento nas artes. Percebe como há uma mudança grande? Percebe como há uma evolução técnica grande? Primeiro ponto. A gente hoje, século XXI, está acostumado a ver representações iconográficas de Jesus na sua passagem pela Terra. Lembra que na Idade Média isso não era comum, isso era uma absoluta raridade. A partir do Renascimento, a partir da imposição da visão de mundo humanista antropocêntrica, isso vai ser comum. Peraí, Jesus é Deus, mas é o Deus que se fez carne, mas é o Deus que se fez homem, mas é o Deus que caminhou sobre a terra, que comeu, que amou, que foi tentado, que sofreu, que morreu. Então vamos retratar a passagem de Deus na terra. Vamos retratar o lado homem, humano de Cristo. Isso é fruto do antropocentrismo. Olha outra questão. Agora você consegue perceber que há uma sugestão de movimento. Não tem mais aquela estaticidade anterior. Os personagens estão todos parados, olhando para frente, né, posando para a foto. Os personagens estão envolvidos numa cena. Se eles estão envolvidos numa cena, eu já tenho drama e eu já tenho emoção. É pouca ainda. É contida ainda, porque eles são racionalistas, eles não são exagerados. Mas há emoção e há movimento. Veja que eu tenho até personagem de costas para mim. O personagem está lá cumprindo seu papel. Ele não precisa estar virado para mim, observador o tempo todo. Então agora eu tenho uma cena, agora eu tenho um movimento, agora eu tenho emoção. Ainda que contidos, mas tenho. Olha os anjinhos lá em cima, como estão executando personagens diferentes. Tem um que grita, tem um que coloca as mãos na cabeça, tem outro que morde as mãos, tem outro que reza. Então a cena agora tem drama. Se tem drama, tem emoção e movimento. Percebe também que agora a cena tem profundidade? Agora ele já domina a técnica matemática da perspectiva. Com a perspectiva ele consegue criar profundidade, ele consegue respeitar essa noção de escala. Quem está perto está mais visível, é mais detalhado. À medida que o meu olhar mergulha para dentro da tela e os personagens vão se distanciando, eu só vejo o topo da cabeça. É lógico, se eu estou em pé aqui e tem uma multidão também em pé numa sala, quando eu olhar lá para o fundo, eu não vou ver todo mundo, eu vou ver só o topo da cabeça dos mais altos. Então, olha como a tela ela é muito mais verossímil. O que é a verossimilhança? É o respeito à verdade. Então, essa tela é muito mais verossímil. Eu já enxergo aqui os planos. Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, uma formação rochosa no quarto plano e até a sugestão de que as rochas continuam lá atrás. Estão vendo? Tudo bem que essa noção de perspectiva, de profundidade ainda é incipiente. Está começando a desenvolver a técnica. Essa técnica vai ser ensinada nas academias de arte, essa técnica vai ser ensinada nos ateliês de arte, essa técnica vai ser aperfeiçoada por gerações e gerações de artistas, e esses caras vão chegar aqui, ó. Essa tela é do início do Renascimento. Eu vou mostrar outra do auge do Renascimento. Do auge do classicismo, que é a escola artística do Renascimento. Vocês vão ver que é basicamente a mesma cena. Jesus sendo deposto da cruz. Mas as técnicas são as mesmas. Só há um aperfeiçoamento dessas características. Olha aí. Idade Média. Início do Renascimento. Auge do Renascimento. Olha onde é que esses caras chegaram. Olha a perfeição técnica dessa pintura. Olha o nível de profundidade que esse cara consegue alcançar. Percebe como o meu olhar mergulha para dentro da tela?
E a natureza lá atrás não é mais só sugerida, é retratada. E à medida que ela vai se distanciando do meu olhar de observador, os elementos vão ficando menos visíveis. Quem está perto ao olhar do observador é grande, é detalhado, com precisão. Quando o meu olhar mergulha, os elementos vão diminuindo de tamanho. É a noção de escala. É o respeito à matemática. Então, a matemática vai ser fundamental na arte renascentista. Os artistas, tanto na escultura, quanto na pintura, quanto na arquitetura, vão recorrer a conhecimentos científicos. E no centro de todos eles, a matemática. Eu lembro que teve uma época, viu, Fábio, que eu peguei um colega nosso, eu pedi ao Davidson e pedi ao Max. Entreguei algumas obras renascentistas para ele e diz, olha, elaborei umas questões de matemática em cima dessas obras. E eles elaboraram, né? E aí eu coloquei lá no meu materialzinho as questões de matemática em cima das obras renascentistas. Porque a matemática é... Olha aqui, coisa interessante. Disseram que tem um tal de um laser aqui, né? Imagine uma linha dividindo essa obra ao meio. Essa, ó, se você imaginar uma linha dividindo essa obra ao meio, ela vai passar aqui, ó. Vai passar por cima, parece que eu tenho um Parkinson, né? Vai passar por cima dessa árvore, vai vir aqui, vai dividir a tela, ó, exatamente no ângulo formado pelo corpo desses dois personagens. Você pode criar um desenho matemático aqui, ó, a um ângulo, um triângulo e a linha cortando ao meio. Ó. Parece que ele colocou essa árvore aqui exatamente para dar a medida exata da divisão da tela. Duas metades são simétricas. Nada numa obra renascentista é por acaso. Tudo é colocado ali, observando o mínimo detalhe. E tudo para respeitar uma noção de simetria. Porque quais são os valores greco-romanos na arte que esses caras procuram resgatar? Beleza, verdade, perfeição, equilíbrio, harmonia e simplicidade. Você olha para uma obra renascentista, você tem que enxergar isso. Beleza, essa obra é muito realista, né? Eles têm um traço muito preciso. Eles são capazes de retratar objetos, personagens e a natureza com muita precisão. Mas eles não querem a realidade. Eles querem um ideal de perfeição. Porque eles buscam a beleza acima de tudo. Então tem que ter beleza. Tem. Tem que ter um ideal de perfeição. Tem. Mas tem que ter também verdade. Você tem que olhar para a tela, enxergar a beleza, enxergar a perfeição, mas sem pensar, mentira, isso não existe. Tem um ideal de perfeição, tem um ideal de beleza, mas você olha e é convencido pela pintura, porque tem verossimilhança, tem verdade. Então é verdade, é beleza, é perfeição, é equilíbrio, é harmonia, é simplicidade. Porque só tem beleza e verdade se tiver perfeição. E só tem perfeição se tiver equilíbrio, harmonia e simplicidade. E como é que eles constroem equilíbrio e harmonia? Matemática. Outra coisa, olha o detalhe do corpo humano. Como o corpo humano agora é retratado com muito mais precisão. Durante o Renascimento, muitos artistas ou foram dissecar cadáveres ou assistiam a médicos dissecando cadáveres para entender a perfeita disposição de músculos, de veias, de tendões, para poder retratar isso com extrema precisão. Olha aqui. Idade Média. A tela toda chapada. Olha aqui a auréola dos anjos. Chapada também, né? Parece uma asa de pavão. No início do Renascimento, ele já consegue construir uma noção de profundidade. Mas como a técnica está nascendo, ela ainda não é perfeita. Continua chapada. Agora olha aqui. Como ele consegue fazer o fiozinho dourado, transparente, perfeito. Todos os personagens têm, ó. E é só um fiozinho dourado e transparente. O cara chegou aí num domínio dessa técnica matemática e da aplicabilidade dela na obra de arte com perfeição. Isso é o Renascimento. Esse aí é o Rafael Sanzio. Certo? Vocês vão ver muito do Rafael Sanzio quando vocês forem passear por Roma e visitar o Museu do Vaticano, por exemplo. Né? Então, quando vocês estiverem lá no Museu do Vaticano e derem de cara com quadros renascentistas do Rafael,
lembre do professor. Né? Ah, agora eu entendo isso aqui. Oi. Rapaz, eu acho engraçado realmente quando eu falo isso. Não, quando vocês estiverem em Roma, quando vocês estiverem em Florença, a galera ri. Vocês estão aqui no sábado de manhã estudando depois de uma semana inteira cansativa para quê? Não é para crescer, não? Não é para poder ter acesso a coisas que vocês não têm hoje? Eu sempre me dou como exemplo. Né? Quando a gente é adolescente, eu sei que nem todos aqui são adolescentes, mas eu lembro muitos dos meus alunos quando eu era adolescente. Quando eu era adolescente, eu era muito imediatista. O adolescente é imediatista. Se você me perguntar, Estela, como é que você se vê daqui a 6 meses? Meu irmão, não sei o que eu vou fazer no final de semana, mas daqui a 6 meses. Isso acaba atrapalhando um pouco essa coisa de você ter determinação para estudar quando você é pivete. Mas quando eu era adolescente, eu tinha uma coisa muito clara na minha cabeça. O que é que eu quero ter possibilidade de fazer e que a minha mãe e meu pai não me dão? Viajar o mundo todinho. Eu sempre fui leitor. Então eu sempre li muito. E eu queria muito ter a possibilidade de conhecer aqueles lugares, aquelas obras, aquelas culturas que eu lia nos livros. A minha primeira viagem para fora do Brasil, eu já era adulto, foi em 2011, dia desse. A minha primeira viagem para fora do Brasil foi um dia desse, 2011. Aí o pessoal olha para mim, galera, eu não tenho os 25 anos que eu aparento. Né? Eu tenho 35, na verdade. Né? Então eu viajei para fora do Brasil a primeira vez um dia desse. A minha mãe e meu pai, eu sou filho de liso. Era com sacrifício que eles bancavam meus estudos. Viajar para fora era fora de cogitação. Hoje, eu, filho de liso, saí lá da Lagoa Redonda, quando eu cheguei lá era só mato, tinha que pegar balsa para chegar em casa quase. Né? Já viajei grande parte, né? Esses países da Europa, esses grandes museus, essas obras todas, eu já pude ver pessoalmente. Né? Então, acreditem que vocês podem, né? Trabalhem para isso. É por isso que eu não digo se, é quando vocês forem. Né? E aí veja, olha mais do Rafael, espetacular. De novo, olha o nível de profundidade que ele alcança. Os objetos vão se distanciando. A montanha sugerida lá ao fundo. Vocês conseguem enxergar aí o que eu falei? Beleza, verdade, perfeição, equilíbrio, harmonia. O seu olhar engloba a obra como um todo. Nada fora do lugar. Olha o artista, o pensamento do artista. Eu tenho que organizar 5 personagens numa cena da maneira mais equilibrada e harmônica possível, para que nada chame a atenção demais em relação ao outro. O que é que eu faço? Uma pirâmide. Veja que a pintura é organizada a partir de uma organização piramidal, uma forma triangular. Quando ele usa essa forma triangular e vai encaixando os personagens, né, formando a base do triângulo, ele consegue essa noção de equilíbrio e de harmonia. Então está aqui. Aqui eu consigo enxergar os 2 pilares do humanismo, que serão os 2 pilares do renascimento e do classicismo. O antropocentrismo, que traz o racionalismo, o cientificismo aplicados à obra de arte, e o resgate dos valores clássicos, a beleza, a verdade, a perfeição, o equilíbrio, a harmonia, a simplicidade. Está tudo aqui. Né? Rafael, lembra das tartarugas ninja? Rafael, Leonardo, Donatello e Michelangelo. Os 4 grandes gênios da arte clássica renascentista. Está aí o Rafael. Espetáculo. Olha a coisa do hedonismo. Olha o cuidado que eles tinham com o corpo humano, buscando o ideal de perfeição. Olha as crianças. Até as crianças são bombadinhas. Até as crianças são musculosas. Mas no Renascimento, é uma porrada de personagem nu, e em geral os personagens são muito musculosos. Até as crianças. Porque, como eu disse, eles não querem a realidade. A realidade, muitas vezes, é sem graça. É feia, é vulgar. Eles querem um ideal de perfeição. Você olha, tem muita obra do Renascimento que tem algumas coisas que, se você olha com atenção ou alguém lhe aponta, você vê, opa, isso está errado. Está errado crianças bombadinhas desse jeito. Mas você não nota. Porque a harmonia é tão perfeita, o equilíbrio é tão perfeito, que o seu olhar abarca o todo, e essas noções vêm à sua cabeça. De equilíbrio, de harmonia, de beleza, de verdade.
Certo? Então vamos lá situar os conceitos. Olha lá. O humanismo foi um movimento intelectual e artístico surgido na Itália no século XIV, que alcançou seu estado pleno durante o Renascimento cultural. Os humanistas rejeitavam a visão teocêntrica do mundo e os valores medievais, estabelecendo então uma visão antropocêntrica. E o que é o Renascimento? O Renascimento é utilizado para englobar o florescimento artístico, cultural, científico e político ocorrido na Europa entre os séculos XV e XVI. Veja, o humanismo é uma visão de mundo. O humanismo é uma ideologia. O humanismo permite e fomenta o renascimento. O que é o renascimento? É o contexto histórico. O renascimento ele é amplo. É político, é científico, é cultural, é artístico. E tem como base essa visão humanista de vida. Portanto, o antropocentrismo e os valores da antiguidade clássica. Olha a frase do Shakespeare que ilustra isso. Olha o que diz o Shakespeare a respeito do homem, refletindo essa visão antropocêntrica. Que obra de arte é o homem, tão nobre no raciocínio, tão vário na capacidade, em forma e movimento, tão preciso e admirável. Na ação é como um anjo, no entendimento é como um Deus, a beleza do mundo, o exemplo dos animais. Então é essa posição que eles dão ao ser humano, a razão e a ciência dentro do Renascimento. Por isso, construíram coisas tão magníficas. E o classicismo? Classicismo é a denominação da tendência artística que revitalizou a tradição clássica de afirmar a superioridade humana. Você percebe que os três conceitos estão entrelaçados, né? Humanismo é a visão de mundo. Renascimento é o contexto histórico. Classicismo é a escola artística. Para recriar os ideais da antiguidade greco-latina, o classicismo valorizou as proporções, o equilíbrio das composições, a harmonia das formas e a idealização da realidade. Manifestou-se tanto nas artes plásticas quanto na música, na literatura e na filosofia. Quem é o classicista da literatura que a gente estuda na escola? Camões. O Camões escreveu um poeminha chamado Os Lusíadas. Um poeminha com 1182 versos. O detalhe, 1182 versos, todos seguindo o mesmo esquema de rima, todos metrificados apresentando o mesmo número de sílabas. Imagina o que é você escrever 1182 versos, todos rimados e todos com o mesmo número de sílabas. Essa é a preocupação com proporção, com equilíbrio que esses caras tinham. Então veja, Idade Média, teocentrismo, o homem como ser submisso e pecador, Deus como única fonte de conhecimento verdadeiro, domínio cultural da igreja. Renascimento, antropocentrismo, homem como criação divina perfeita, dotada de razão, hedonismo. A natureza é a fonte de conhecimento e o resgate dos valores da antiguidade clássica. Resultado, características gerais, criação e imitação, racionalismo, visão humanista, universalismo, de novo, resgate dos valores da antiguidade clássica e paganismo. O que é o paganismo? A maioria das obras do Renascimento trazem temas cristãos, sobretudo da vida humana de Cristo na Terra. Mas há também a presença do tema pagão. Quando é que o tema é pagão? Quando ele reflete a mitologia grega. Então, um quadro que pinte Afrodite, um quadro que pinte Eros, um quadro que pinte Zeus, um quadro que pinte Poseidon, é um quadro de tema pagão, certo? Tanto nós temos quadros pagãos quanto quadros cristãos. Olha esse quadro. Esse quadro caiu no Enem, certa vez, numa prova de filosofia. Né? Na prova, no caso, no caderno de Ciências Humanas. Esse é um assunto que tanto cai na prova de Linguagens e Códigos, quanto na prova de Ciências Humanas. Esse quadro também é do Rafael. É um afresco. O que é um afresco? É um quadro pintado diretamente na parede. O cara passa a massa, enquanto a massa ainda está molhada, ele pinta. Quando a massa seca, a pintura está lá. Isso quer dizer que esse quadro não pode ser retirado daí para rodar pelos museus do mundo em exposição. Ele não está numa tela que pode ser tirada da parede para ser exposta em outro lugar. Esse quadro está pregado na parede.
E veja que é uma sala, isso aqui é o corredor por onde você entra. Você vem vindo por aqui, entrou por esse corredor, essa pintura está do seu lado esquerdo. Todas as paredes dessa sala foram pintadas pelo Rafael. Onde? Lá no Vaticano. A maioria das pessoas, quando vai ao Vaticano, né, ao Museu do Vaticano, vai ao Museu do Vaticano basicamente para ver o quê? O teto da Capela Sistina. O cara não faz ideia das outras obras que estão no Museu do Vaticano. Mas ele sabe que tem lá um tal de teto da Capela Sistina que é esplendoroso e ele tem que ver. Só que no Vaticano tem muita obra massa, tem muitos grandes artistas. E tem essa sala pintada pelo Rafael. O Rafael e o Michelangelo trabalharam no Vaticano no mesmo momento. O mesmo Papa, um Médici, né? Lembra que os Médici era a família mais rica do Renascimento italiano. Os Médici de Florença, porque a Florença teve o monopólio do comércio com as Índias, o comércio das especiarias, durante muito tempo. Então, os Médici fizeram 3 papas. Porque naquela época a escolha do papa não era motivada por uma espiritualidade, por uma vocação. Era poder, era status. Quem tinha mais grana, quem tinha mais poder, quem tinha mais status, dominava os principais cargos da igreja. E os Médici fizeram 3 papas. E este papa contratou o Rafael para pintar essa sala e contratou o Michelangelo para pintar o teto da Capela Sistina. Então, 2 dos maiores gênios da pintura renascentista foram contemporâneos e trabalharam a metros de distância um do outro. E aí você passa por essa sala. Como é que chama essa pintura? A Escola de Atenas. Essa pintura é uma grande ode, é uma grande exaltação ao conhecimento, à racionalidade, à filosofia. Veja que no centro da pintura tem 2 grandes filósofos que até hoje a gente estuda. Platão aponta para cima, é o filósofo do mundo das ideias, da transcendência. Aristóteles aponta para baixo, é o filósofo do mundo material, do empirismo, do conhecimento adquirido a partir da observação da realidade da natureza. Aqui do lado você tem Alexandre o Grande conversando com Sócrates. Alexandre que foi discípulo de Aristóteles. Sócrates que foi mestre de Platão. Bem aqui você tem 2 matemáticos, que até hoje perturbam vocês. Os 2 cercados de discípulos, um com um manual, o outro com um compasso e uma lousa fazendo cálculos. Euclides e Pitágoras. Então esse cara colocou nessa obra grandes nomes da história do pensamento. Há outros, vários outros. Eu não vou aqui só gastar o nosso tempo inteiro apontando os personagens, indicando o que cada um fez. Agora olha outro detalhe. É pintado numa parede. Olha a técnica do cara, como é perfeita. Olha a noção de simetria dessa obra. De novo, imagine uma linha dividindo a tela ao meio. Ela vai partir daqui, vai dividir esse arco ao meio, vai dividir o segundo arco ao meio, o terceiro arco ao meio, vai passar no meio dos 2 personagens centrais. Olha isso. A tela é toda simétrica. Escultura grega, escultura grega. Grupo superior direito, grupo superior esquerdo. Grupo inferior esquerdo, grupo inferior direito. Personagem mais isolado, personagem mais isolado. Protagonista 1, protagonista 2. Cada um do seu lado da tela. Simetria, equilíbrio, harmonia, beleza, verdade, perfeição. Nada fora do lugar. Ah, professor, o senhor pegou isso aí no Google. Né? Fizeram um Photoshop aí, essa imagem não pode ser tão bela desse jeito. Por isso que eu gosto de ter a oportunidade de colocar as minhas fotos. Porque quando eu coloco a foto, primeiro o cara tem uma noção do tamanho da tela, dentro da sala, e vê que não tem trabalho de manipulação digital aí não. A tela é de fato perfeita. Só que eu só tenho uma foto dessa sala. Eu estava sozinho no dia, a sala lotada. Eu tinha a esperança de ver o Papa Francisco, não conseguia sair a tempo do museu, ele ia meio-dia abençoar as pessoas lá na praça, mas eu não consegui. E acabei ficando muito tempo no museu. E eu pedi para alguém bater uma foto minha. Então eu vou mostrar a foto, vocês por favor me perdoem, eu apareço. Se concentrem na obra, não em mim. Olha aí. A obra. Cara, é perfeita desse jeito. Olha o tamanho da tela na parede. Olha a sala lotada. A gente continua por esse corredor, sai dessa sala e vai em direção à Capela Sistina. Ela é logo antes da Capela Sistina. Então é perfeita desse jeito. Tá aí o antropocentrismo, tá aí o racionalismo, tá aí o cientificismo, tá aí a beleza, a verdade, o equilíbrio, a perfeição, enfim. E aí o teto da Capela Sistina. Olha que espetáculo. Cada coisinha no seu lugar.
Nada fora de lugar. Tudo dentro de um quadrante. Olha aí, tudo é simétrico. Tudo é matemático. E olha o centro, que é a parte mais famosa da Capela Sistina. A imagem de Deus soprando vida em Adão. Olha esse Adão como é bombado. Olha Deus como é musculoso. Olha o hedonismo aí, olha o antropocentrismo aí. É uma tela pintada no teto da Capela Sistina, dentro do Vaticano. Mas é um louvor ao homem, porque o homem é criação divina. Louvar o homem não é ser ateu. E olha onde Deus está, cercado de anjos. Olha essa concha, como parece um cérebro. Então é o tempo todo um respeito a esse racionalismo, a esse antropocentrismo, a esse cientificismo. Passando, essa aí é a Mona Lisa. Isso aqui é a... Olha a diferença. É um 3x4 a Mona Lisa, né? Todo mundo vai ao Louvre, 70% dos visitantes do Louvre vão ao Louvre em Paris para ver a Mona Lisa. É um 3x4. E ela, olha aí, uma porrada de gente, tem um biombo de madeira, a galera fica atrás do biombo de madeira, a obra de trás de uma tela de vidro blindada. Olha aí as pessoas para ver a Mona Lisa. Chega nem perto. E detalhe, a réplica, viu? Porque a original só é exposta no museu poucos dias por ano. E olha isso. Isso aqui é um autorretrato do Leonardo da Vinci, que além de filósofo, pintor, era cientista. O cara era um cientista tão avançado para o seu tempo que muitos dos projetos que ele concebeu nem havia tecnologia para pôr em prática. Por exemplo, o primeiro protótipo de helicóptero foi o Leonardo que produziu. E aí a galera digitalizou o autorretrato do Leonardo, digitalizou a Mona Lisa e quando encaixou percebeu que esse era um dos maiores mistérios. Caramba, quem será a Mona Lisa? Quem é a Mona Lisa? E historiadores, e arqueólogos, escambau. Aí quando fizeram, meu Deus, pronto, descobrimos quem é a Mona Lisa. É o próprio Leonardo. Não, o Leonardo não saía à noite vestido de Mona Lisa, nem se via dessa forma. Embora muitos desses grandes artistas fossem homossexuais, isso não era uma prática assim tão incomum como alguns preconceituosos imaginam. Mas não, isso aqui de novo tem explicação matemática. Lembra da história do número de ouro ou número dourado? Qual é o número de ouro ou número dourado, Fábio? Se não me engano é 1,60 e... Qual é essa história? Os renascentistas acreditavam que Deus, ao criar a natureza, recorreu a uma proporção perfeita. E essa proporção perfeita podia ser alcançada se utilizando esse número de ouro, esse número dourado, que é 1,60 e pouco. Então eles aplicavam muito esse número na construção das suas obras. Então o que o Leonardo fez? Ele pintou o seu autorretrato seguindo a proporção que tem esse número como base. Ele pintou a Mona Lisa segundo a proporção que tem esse número como base. Então qualquer quadro pintado segundo essa proporção matemática vai se encaixar um no outro. É matemática pura. Uma das coisas mais impressionantes da Mona Lisa, que vocês não conseguem observar aqui, é que você está aqui diante para ela. Aí você se afasta, ela continua lhe encarando. Aí você se afasta, ela você continua lhe encarando. Você diz, égua. Tá aí, ó, mais matemática. O homem vitruviano, refletindo essa noção de proporção do Leonardo. Deixa eu avançar um pouquinho para a gente ir para frente. E olha isso. Aqui. Essa é uma das coisas mais impressionantes que eu tive a possibilidade de ver pessoalmente. Está lá em Florença. Não deixem de ir a Florença. Para quem gosta de arte, de história, de cultura, Roma e Florença tem que ser os dois principais pontos que vocês vão conhecer quando começarem a viajar aí pelo mundo. Está lá na Academia dos Médicis, o Davi do Michelangelo. Olha a noção de anatomia que esse cara tem. Olha a musculatura do Davi, do pescoço, na cintura. Se você faz assim, os tendões sobem e você vai observar que tem uma veia que cruza esse tendão daqui. Até isso o cara retrata. As veias cruzando os tendões das mãos. Pessoal, o que ele está segurando? Ele está segurando a pedra e a funda que ele vai usar para derrotar Golias. Olha esse Davi. É um bombado praticante de crossfit. Não é não? Ele não está buscando a realidade, o realismo. É um ideal de perfeição. É um ideal de beleza. Você olha e não questiona, mas meu irmão Davi era assim, naquela época.
bombado desse jeito. Não. Isso aí é a valorização do corpo que os hedonistas renascentistas tinham. E a busca por esse ideal de perfeição. Galera, sabe o que é mais impressionante nessa escultura? Muita gente pensa que essa escultura é em tamanho natural. Essa escultura tem 5,20 metros. Olha o tamanho dessa escultura. É impressionante. Olha o tamanho dessa escultura. 5,20 metros de um bloco maciço de mármore. Detalhe, se equilibra sozinho, viu? Não tem um cabo, não tem um fio, não tem nada. É você chegar diante do Davi e o queixo cair. Se eu não estivesse sendo gravado, eu ia usar uma expressão muito popular hoje na internet, mas ela é censurada. Né? É o queixo cair. Olha que incrível isso aí. Detalhe, é um só bloco de pedra. Ele pegou um bloco maciço de pedra com um martelinho cinzel, foi quebrando, depois pegou uma lixa, saiu lixando, o resultado é isso aí. Professor, como é que ele se equilibra, se ele se equilibra sozinho desse jeito? De novo, matemática. Veja, para ele colocar 5,20 metros de pedra se equilibrando sozinhos, ele precisou ter calculado muito bem a posição e o ângulo desses pés. Se ele abre demais aqui, ele vai criar uma tensão interna, a pedra vai rachar no meio. Se ele fecha demais aqui, ela vai pender para um lado ou para o outro. Então o que ele fez? O ângulo de abertura é perfeito, para ela não pender nem para um lado nem para o outro. O pé esquerdo foi colocado para frente e levemente levantado, para ela não pender para frente. E aí ele colocou um leve apoio atrás, para ela não pender para trás. Mas olha aí, 5,20 metros de mármore e a escultura se equilibra sozinho. É incrível o que esses caras foram capazes de fazer. É ciência, é matemática, é anatomia e respeito àqueles princípios todos, né, que eu já cansei de repetir. Incrível. Então, eu vou pular isso aqui, certo? Porque senão a gente não avança. Eu já falei tudo isso aí, tem isso aí na apostila. Vamos passar para frente. Isso aqui é renascimento. Acabamos de dissecar o renascimento aqui. Ok? Dá para desligar um pouco as luzes? Pode ser? Tem alguém lá atrás que pode desligar as luzes, que fica melhor da gente ver o que eu quero mostrar. A gente vai agora para o barroco. Deixa eu ir contextualizando o barroco. Imagina que numa sociedade onde o racionalismo ganha força, onde o antropocentrismo ganha força, é natural que a igreja comece a ser questionada, né? Quando o racionalismo vai crescendo, quando o cientificismo vai se espalhando pela sociedade, alguns hábitos, alguns valores, alguns costumes, alguns dogmas da igreja começam a ser questionados. E aí vem um momento que é um momento de crise, que é quando um padre da própria igreja questiona. Tô certo, Erciliano? Rapaz chamado Martinho Lutero. O Martinho Lutero vai lá, publica as suas teses, questionando alguns hábitos da igreja, alguns dogmas da igreja, e gera um processo de crise dentro da igreja católica. Várias outras religiões vão surgindo, a igreja, claro, perde poder, perde fiéis, perde terras, perde, enfim. Ela ia ficar quietinha, caladinha no canto dela, aceitando aquilo ali passivamente? Não. Quando vem a reforma, quando vários países rompem com a igreja católica, quando várias religiões são criadas, dissidências, né, da igreja católica, a igreja católica se reúne no famoso Concílio de Trento. Se eu disse alguma besteira, me corrija, viu, Ciliano? E planeja a reação. Como é que fica conhecida a reação? Contra-reforma. A contra-reforma é a reação da igreja católica à reforma protestante. É a tentativa da igreja católica de não perder mais do que já perdeu. E até de tentar recuperar algum do seu antigo poder, do seu antigo prestígio. E é nesse contexto da contra-reforma que o barroco surge. Professor, foi o barroco que criou a contra-reforma, ou foi a contra-reforma, foi a igreja católica que criou o barroco? Não. O barroco vinha se desenvolvendo ali no cantinho dele. Quando surge a contra-reforma, quando a igreja vê a necessidade de retomar o seu antigo poder, ela vê no barroco um potencial muito grande. Por quê? Muita gente era analfabeta naquela época.
E mesmo os analfabetos não tinham hábito e nem podiam, em geral, ler a Bíblia. Porque isso era trabalho da igreja. A igreja era intermediária entre o fiel e a palavra divina. E aí o que acontece? A igreja sabia o poder dessas imagens. A igreja queria que você entrasse num templo dela, olhasse para uma imagem dessa, retratando com essa beleza, com essa perfeição a vida de Cristo, e se emocionasse, e se sentisse tocado. Quando vem o barroco, a igreja, opa, isso aqui tem um potencial muito maior do que isso aqui. E não tem não? Renascimento, barroco. A igreja enxerga que essa pintura tem um potencial de tocar o fiel, o cristão, de emocioná-lo muito maior. E tem. Não tem não? Porque isso aqui, o que o renascentista busca? Equilíbrio, harmonia, racionalidade. O que o barroco busca? Dramaticidade. O barroco busca dramaticidade. E a arte barroca é toda muito dramática. E a arte barroca é toda muito exagerada. E a igreja vai usar o barroco como instrumento de propagação da fé. A igreja vai usar o barroco como instrumento de propaganda ideológica para vender a sua ideologia. Então vamos entender um pouquinho desse contexto da Contra-Reforma. O homem do barroco, ele vai viver nesse momento de conflito ideológico. Ele vai viver nesse momento de disputa, reforma e contra-reforma. E isso, claro, vai impactar o artista. Por quê? O cara foi educado durante o Renascimento. Ele foi educado para ser racional, ele foi educado para ser científico, ele foi educado para ser hedonista. De repente a igreja volta com todo o seu aparato, fazendo uma verdadeira lavagem cerebral, tentando resgatar os valores medievais. Tentando impor novamente os valores medievais. E aí, o homem do barroco vai se ver no meio desse conflito e vai tentar conciliar forças antagônicas. Essa é uma das principais características do barroco. É o que a gente chama de fusionismo. Às vezes, as pessoas usam um termozinho mais simples e fácil de ser compreendido pelo aluno. É o famoso dualismo barroco. Mas o termo preciso é fusionismo. O que é o fusionismo? É a tentativa do homem, do artista barroco, de conciliar forças antagônicas. Que forças antagônicas? O antropocentrismo renascentista versus o teocentrismo medieval que a igreja tentava resgatar. Então, essa disputa está acontecendo na cabeça das pessoas, no plano, inclusive, político. E o artista vai refletir isso. Ele vai vivenciar essa disputa na sua obra. Lembra que o professor de literatura, quando fala de barroco, fala muito de antítese e paradoxo, né? Por que o barroco adora na literatura antítese e paradoxo? Porque antítese e paradoxo são figuras de oposição. A antítese é a oposição de ideias, a antítese é a oposição de palavras, o paradoxo é a oposição de ideias. E essas antíteses e esses paradoxos, quando colocados no poema, refletem um conflito interno que o eu lírico vivencia, que é reflexo desse conflito maior. Então veja, essa antítese, antropocentrismo versus teocentrismo, eu posso desdobrar em várias outras. Eu posso colocar terra e céu, matéria e espírito, razão e fé, o que é efêmero, passageiro e o que é eterno, pecado, perdão, culpa e salvação. Vocês vão ver muito isso na literatura barroca. Essas antíteses vão aparecer com muita frequência na literatura barroca. Então, uma antítese, terra versus céu, matéria versus espírito, pecado versus perdão, reflete essa oposição, antropocentrismo versus teocentrismo. Galera, uma arte que reflete um conflito tão profundo, tão violento, ela pode ser uma arte equilibrada, ela pode ser uma arte harmônica, toda preocupada com simetria e perfeição? Não. A arte barroca é uma arte rebuscada. O que é uma arte rebuscada? É uma arte complexa, é uma arte exagerada, é uma arte ornamental. Então, falou da arte renascentista, você vai pensar em equilíbrio, em harmonia, em perfeição. Falou na arte barroca, você vai pensar em rebuscamento, em exagero, em complexidade, certo? E é isso que a gente vê na pintura. Veja, olha a diferença dessa pintura para essa. Aqui
começa que você tem uma iluminação natural, né? É uma cena realizada à luz do dia, no espaço aberto, então você tem a luz caindo de forma uniforme, né, de forma homogênea, sobre a obra inteira. A iluminação é natural. Aqui a iluminação é natural? É a iluminação artificial. O que o artista faz? Ele sombreia a tela e ele joga a luz artificialmente nos pontos que ele quer iluminar. Veja como é que as sombras se comportam no quadro. Você tem sombra para cá, você tem sombra para cá, você tem sombra para trás. Ele não está respeitando princípios físicos da distribuição de luz e sombra. Ele quer drama. Ele quer dramaticidade. Então é luz artificial, predomina o sombreamento, e ele joga a luz onde ele quer enfatizar. Esse jogo de luz e sombra, esse jogo de claro e escuro, contribui com a dramaticidade. Olha isso aqui. Isso aí é Davi com a cabeça de Golias. Olha a diferença. Lembra do Davi do Michelangelo? Bombadão. Praticante crossfit. Posta foto todo dia. Olha o Davi do Caravaggio. É bonito? O Davi do Michelangelo é perfeito. O rosto é forte, é marcante. O olhar fitando o horizonte, confiante. A musculatura perfeita. Olha o Davi do Caravaggio. Nem bonito é. É um rapazinho, meu, mirradinho. Olha a expressão facial dele. É de quem está satisfeito por ter acabado de vencer um inimigo aparentemente invencível? Não. Olha esse dualismo que essa pintura representa. Detalhe. Aqui, equilíbrio e harmonia. Vamos lá, pessoal. Se organiza aí bonitinho aqui para eu pintar a cena. O que o artista do barroco quer? O momento de maior tensão dramática. No Renascimento, você tem sugestão de movimento. Dá para perceber isso aqui. No Renascimento, você tem sugestão de emoção. Dá para perceber isso aqui. No Barroco, você tem muito movimento, você tem muita emoção. Veja que ele não está fazendo pose com a cabeça do Davi. Ele acabou de cortar a cabeça do Davi. Olha o ângulo dos braços. Ele acabou de cortar a cabeça e vai subindo com ela. Inclusive lamentando ter tido que fazer aquilo. Olha a posição dos braços. Veja que o Golias ainda está com o olho aberto. Ainda está com a boca aberta num grito interrompido. O sangue escorre da cabeça ainda. Então o artista barroco retrata a cena no maior momento de tensão dramática. Ele enfatiza o movimento, ele enfatiza a emoção. Imagine essa mesma cena realizada numa paisagem ao ar livre, iluminada pela luz do sol ou pela luz da lua. Ela seria tão dramática? Parece que ele está saindo do buraco negro. Então, essa iluminação artificial, esse jogo de luz e sombra, essa muita emoção e essa forte sugestão de movimento contribuem com a dramaticidade. A arte barroca é toda muito dramática, que é para você se deparar com ela e se emocionar imediatamente, se tocar por ela rapidamente. É isso que a igreja quer. E a maioria dessas obras barrocas vão estar dentro de igrejas. Outra coisa, olha o domínio da perspectiva, como foi evoluído. Aqui o cara usou a técnica da perspectiva para construir uma profundidade convencional. O meu olhar mergulha para dentro da tela. Olha aqui. O meu olhar não mergulha para dentro da tela, não. Os elementos se projetam para fora dela. Veja, ó, a mão se projeta para fora da tela, a ponta da mesa, a ponta da cesta, a mão, o cotovelo, a cadeira. Ele joga os elementos para fora da tela. É quase aquele 3D do cinema com óculos. Aqui é um tridimensionalismo convencional. Meu olhar mergulha para dentro da tela. Aqui é um tridimensionalismo inovador. Os elementos se projetam para fora da tela. Olha aí, a cabeça vindo na minha direção. Com isso, ele dá hiperrealismo à pintura. Então, características da pintura rebuscada, barroca: hiperrealismo, jogo de luz e sombra, dramaticidade, muita emoção, muito movimento. É a obra captando um momento de tensão dramática. Olha a escultura barroca. Ah, isso é o Rembrandt, mas nosso tempo está corrido, eu vou passar. O Caravaggio vocês vão ver em Roma, passeando pelas igrejas de Roma. O Rembrandt vocês vão ver em Amsterdã e Haia, na Holanda. Olha essa escultura. Espetacular essa escultura. Está numa igrejinha pequena no centro de Roma. Você não pega nem fila para ver, porque o pessoal fica naqueles grandes pontos turísticos e deixa escapar essas pérolas da arte barroca por lá.
Olha essa escultura. Qual é a cena que essa escultura representa? É a Santa Teresa, morreu e vai subir aos céus. Veja, o céu se abre, os raios dourados simulam o céu se abrindo para receber a santa. Um anjo desce ao seu encontro para acompanhá-la. O artista, que é o Bernini é o grande nome da arquitetura barroca. O Bernini podia ter chamado essa escultura de a Ascensão de Santa Teresa, a apoteose de Santa Teresa. Mas ele chama essa escultura de o êxtase de Santa Teresa. Quando ele chama essa escultura de êxtase, e não de apoteose, não de ascensão, ele carrega na ambiguidade. Porque, pessoal, esse êxtase é um êxtase espiritual ou é um êxtase carnal? Ah, professor, claro que é um êxtase espiritual, é uma santa subindo aos céus acompanhada por um anjo. Beleza. Mas olha o rosto dessa santa. Olha a expressão facial dela. Parece que ela está tendo orgasmo, não parece não? Não parece não? Olha a cara de safado desse anjo. Olha esse sorriso malicioso. E outra, para que essa mão aqui levantando essa peça de roupa? Para que essa flecha apontando para o ventre dela? Para quê? Ele carregou a obra de erotismo. É uma obra encomendada por um padre para ser colocada dentro da igreja, falando da ascensão da santa aos céus. Mas está lá o fusionismo, está lá as forças antagônicas, matéria e espírito. Olha outra coisa. Está vendo como tem uma porrada de roupa? O Renascimento tem muita nudez para valorizar o corpo e para contribuir com o equilíbrio da obra. E quando eles colocam os personagens vestidos, a roupa tem um caimento perfeito. A roupa é discreta e tem um caimento perfeito. O cara quer alcançar a dramaticidade de uma escultura, no bloco de pedra. Então ele usa a roupa como auxílio. Ele coloca muita roupa e essa roupa é dobrada artificialmente. Veja, roupa nenhuma se dobra naturalmente dessa maneira. Então, esse drapeamento nas vestes, essas dobras nas roupas são artificiais e contribuem com a dramaticidade da escultura. Esse é o Bernini, o grande nome do barroco. Para ficar mais clara a diferença entre a escultura barroca e a renascentista, vamos comparar. Está aí o Davi do Michelangelo. Pose perfeito, um ideal de beleza e perfeição. Equilíbrio, harmonia, racionalismo. Olha a expressão, serena e confiante. Olha o Davi do Bernini, barroco. Percebe a diferença? O que o barroco quer? Dramaticidade. Para ter dramaticidade tem que ter o quê? Movimento e emoção. O que o renascentista quer? Perfeição. Para ter perfeição tem que ter equilíbrio e harmonia. Para ter dramaticidade tem que ter movimento e emoção. Enquanto um pinta o Davi fazendo pose, herói, o outro pinta o Davi no meio do lançamento da pedra. Olha o rosto dele. O senho franzido, o lábio sendo mordido, porque está num momento máximo de esforço. Então isso é que o barroco faz. Capta a cena no maior momento de tensão dramática. Muita emoção, muito movimento. Olha aí. Essa escultura do Bernini. Isso é espetacular, cara. Você está andando no meio da rua em Roma, dobra uma esquina, dá de cara com a praça, e na praça tem uma escultura dessa, com quase 400 anos, do maior escultor do barroco. Oi. Essa aqui, não, essas aqui tem tamanho natural. O Davi é um negócio de outro mundo. Mas essas do Bernini tem mais um tamanho natural. Não são tão monumentais, não. Certo? Essa aqui é grandiosa. Olha aí. E é numa rua, em Roma. Pessoal, imagina essa escultura aqui no Brasil. É incrível. Até 2011, eu tinha um pensamento meio ufanista. Eu amo o meu país, eu amo o meu povo, total e absolutamente. Basta você botar o pé fora daqui para você perceber o quanto nós estamos longe de viver num país civilizado. Essa escultura aqui no Brasil estaria toda pichada, toda quebrada, fedendo a mijo, tinha mendigo tomando banho da água. Não era não? Olha isso. Galera, no meio da rua, numa praça. O professor tem uma cordinha cercando? Tem não. Tem vigia, guarda municipal pastorando? Tem não. Veja, a galera está sentada na muretinha da fonte. Essa praça à noite fica lotada.
Os restaurantes botam as mesas na rua, barraquinhas de souvenir, de comida, de jogo, criança, muita criança na praça. Olha isso. Olha a escultura. Linda, perfeita, espetacular. E olha a praça onde ela fica à noite. E não precisa impedir as pessoas de conviver com a obra para ela ser zelada. Não, as pessoas zelam o patrimônio público. Então, infelizmente, a gente ainda está muito longe de alcançar esse nível de respeito ao patrimônio público, ao bem da comunidade. É esse nível de civilização. A escultura da Raquel de Queiroz lá na Praça dos Leões vive amanhã sendo quebrada e pichada. Aquela escultura do Drummond lá no Rio de Janeiro, famosíssima, de vez em quando aparece no jornal, amanheceu quebrada e pichada. Uma escultura deste tamanho, de quase 400 anos. Tá aí, ó. Perfeita. Barroca. Né? Olha o drama, olha a emoção. O forte movimento dos personagens. Né? O rebuscamento. Lembre sempre dessa palavra. Rebuscamento. Certo? E aí, vamos falar um pouquinho do barroco. Tem um tempo ainda? Acabou? Tem? Pronto. Barroco mineiro. Quando vocês forem a Ouro Preto, vocês vão dar de cara com, né, o que o de melhor o barroco mineiro produziu. O barroco brasileiro colonial produziu. Essa é a pérola do barroco colonial mineiro em Ouro Preto. É a igreja de São Francisco de Assis. Nela se encontram dois grandes gênios do barroco mineiro. O mestre Aleijadinho. O Aleijadinho era arquiteto e escultor. E o mestre Ataíde, que era pintor. Então, a arquitetura dessa igreja, o traçado da igreja, responsabilidade do mestre Aleijadinho. A decoração interna da igreja, frisos, altos relevos, esculturas, também é responsabilidade do Aleijadinho. E o teto da igreja, pintura do mestre Ataíde. Então, você chega do lado de fora, dá de cara com isso. Linda, né? E no alto de uma colina, você vê a natureza toda belíssima por cima, ao redor. Você entra, dá de cara com isso. Olha para cima, dá de cara com isso. Uma igreja barroca é um grande teatro. O que a igreja quer que aconteça com você quando você entra num templo dela? A igreja, durante a Contra-Reforma, queria que você entrasse num templo católico e tivesse imediatamente todos os seus sentidos despertados. É para você olhar e ficar sem saber para onde olhar, de tanta informação que é jogada ao mesmo tempo em cima de você, de tanta dramaticidade a que você é exposto. É para você entrar e se sentir pequeno diante da glória divina e do poder da igreja. Essa é a função da arte numa igreja barroca. Então você vai entrar e vai ver as esculturas dramáticas, as pinturas dramáticas, a arquitetura exagerada, tudo ao mesmo tempo, tudo fundido e misturado, não é mais cada um no seu canto. Oi? Tem a ver, né, com o gênero dramático. O conceito de drama é emoção e movimento. A pintura no teatro faz uma homenagem ao ambiente em si, né? A questão da própria teatralização. Eu não me lembro exatamente agora, né, o estilo da pintura do Teatro Zé de Alencar. Se não me engano, ele não é barroco, é neoclássico, certo? Mas aí eu tenho que confirmar, porque faz muito tempo que eu não ando por lá e não estudo particularmente a pintura. Merece uma visita guiada, né, de novo. Olha aí. Qual é essa cena aqui? É Maria ascendendo aos céus. É a Virgem Maria ascendendo aos céus. O céu se abre, os anjos e os santos entram em festa para recebê-la. Veja que dificilmente no barroco você vai ver uma linha reta. Você vai ver um ângulo perfeito, um arco perfeito. Tudo é curvo, tudo é sinuoso. Ele cria um nível de sinuosidade, de curva e contra-curva, que cria uma espécie de redemoinho visual. O seu olhar é atraído para o centro da tela, numa espécie de redemoinho onde está Maria. E uma das coisas mais legais, que vai lhe ajudar a responder uma questão dessas que estão aí, o barroco mineiro, ele adaptou o barroco europeu para a sua realidade. O mestre Aleijadinho era pardo, tinha sangue negro. O mestre Ataíde tinha sangue negro. A gente está acostumado a ver Jesus e Maria, os anjos e os santos da igreja, pintados, seguindo um padrão europeu.
É o rosto afiladinho, é o nariz afilado, é o cabelo liso, a barba lisa, o olho claro. Né? O Ocidente o tempo todo retratou Jesus, Maria e os anjos santos como europeus. Aí o Mestre Aleijadinho e o Mestre Ataíde pensaram, por quê? Olha a Maria do detalhe. Olha os anjinhos. É muito legal isso, cara. Eles eram mestiços. Eles viviam numa localidade onde de cada 5 pessoas, 3 eram negras, 1 era parda e 1 era branca. Então por que queriam pintar os personagens como europeus? Lourinhos, branquinhos, olho claro, cabelo amarelo. Eles deram características populares aos seus personagens. Os personagens das esculturas do Mestre Aleijadinho, os personagens das pinturas do Mestre Ataíde têm feições populares. Veja, a pele é parda, o cabelo é crespo, olha o nariz, olha a sobrancelha, como são grossos. Ele não está pintando a europeia, ele está pintando o mestiço brasileiro. Isso é muito legal. Então, o barroco brasileiro adaptou o barroco europeu à nossa realidade, principalmente na representação dos personagens. Eles deram traços populares aos personagens. Olha aí. Esses aí são os detalhes daquela pintura. Escultura do Mestre Aleijadinho, mais pintura do Mestre Ataíde. Olha como ele destaca o sofrimento. Veja, é um Jesus lindo, como a gente está acostumado a ver, modelo fotográfico. Não. É um homem do povo, é um homem comum. E olha como ele enfatiza as chagas, o sofrimento. Olha o dramatismo, o exagero. Então acabou o nosso tempo, ainda tinha... Olha o altar onde essa tela está. Se você não entendeu a noção de rebuscamento até agora, tá aí, ó. Olha outra igreja barroca, lá de Ouro Preto. Olha a riqueza, olha o detalhe, olha que tudo é fundido. Pintura, escultura e decoração, é tudo misturado, arquitetura, tudo em alto relevo. Essa aqui é em Salvador. Se vocês forem a Salvador, não deixem, muita gente não entra nessa igreja porque ela tem uma fachada simples. Mas se você deixar de entrar nessa igreja porque a fachada é simples, vai perder isso aqui, ó. Olha a igreja do barroco em Salvador. Cara, você entra e não sabe para onde olhar. É muita informação, é muita ornamentação, é muita riqueza. Você se sente pequeno diante da igreja, diante da glória divina. É essa a intenção de um templo barroco. Tinha mais coisa, mas nosso tempo acabou. Tchau, tchau. Obrigado. Façam as questões. Abraço.